Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vou gravar um vídeo para vocês sobre a aula de compostos fenólicos e atividade antioxidante para a nossa aula de hoje. Bom, antes de a gente começar, eu queria falar um geral sobre as escolhas de alimentação. Hoje em dia a preocupação com uma alimentação saudável, a expectativa de vida, hoje gira em torno, aqui no Brasil, dos 73, 72 anos. Coisa de 30 anos atrás, a expectativa de vida era 10 anos melhor. Isso tudo passa por uma escolha de alimentação saudável, que nada mais é do que aquilo que a gente precisa ingerir para manter o nosso corpo funcionando. E evolutivamente falando, o nosso corpo ele tem preferência por coisas que hoje nós não consideramos tão saudáveis, como alimentos com alto teor de carboidrato, lipídios e tudo mais. Então, por isso mesmo, que a escolha por alguns compostos que a gente vai ver na aula hoje, antioxidantes e compostos fenólicos, ele passa muito mais por um entendimento daquilo que faz bem para o nosso organismo do que aquilo que de fato o nosso organismo escolhe. Então, a gente vai falar desses compostos aqui. Eu espero que vocês consigam me escutar bem aí. E eu vou usar essa canetinha aqui para ficar rabiscando enquanto eu passo nos slides aqui. Bom, primeiro a gente precisa entender o que são antioxidantes. Antioxidantes são aquelas substâncias que vão reagir com os famosos radicais livres. O que são radicais livres? Se a gente pegar na teoria do octeto, na estabilização dos átomos que precisam compartilhar elétrons para ficarem estáveis, quando nós encontramos uma molécula que perde um elétron ou ele não consegue compartilhar um elétron com uma outra molécula, essa molécula acaba se tornando um radical livre. Não necessariamente todos os radicais livres vão ter essa característica de faltar um elétron, ter um número ímpar de elétrons na última camada de valência. Mas a gente vai falar de um modo geral de radicais livres dessa natureza. E os antioxidantes, eles têm um papel fundamental em doar um elétron para essa molécula para que ela não fique instável. Isso porque os radicais livres, embora eles tenham importância para o funcionamento do nosso organismo, eles em quantidade demais, em excesso, eles acabam prejudicando. Eu vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Então está aqui. Quando eu tenho, por exemplo, uma molécula, aqui nós temos o exemplo do nosso radical livre sendo formado, quando ela perde essa ligação, esse compartilhamento de elétrons, esses elétrons eles estão desemparelhados, eu tenho a formação de um radical livre. Esse radical livre, por sua vez, é uma molécula instável e ele tende a se ligar, a se reagir com moléculas de maneira aleatória e de maneira agressiva. Então, associados aos radicais livres, nós temos alguns problemas relacionados a, por exemplo, envelhecimento precoce, principalmente da pele, algumas doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, o câncer é uma das mais conhecidas, provocadas ou desencadeadas por esses radicais livres, tem catarata, disfunções cerebrais, cardiovasculares, entre outros. Então, o excesso de radicais livres não é desejado, eles são importantes sim para a gente. E de onde que vem grande parte desses radicais livres? Nós produzimos, o nosso organismo ele produz. Então, se vocês lembrarem lá da aula do Walter, nós temos aqui na via glicolítica a principal nossa fonte de energia, o substrato energético do nosso corpo. Quando entrado no ciclo de Krebs, o piruvato ele entra no ciclo de Krebs na forma de acetil-CoA, a formação de carregadores de elétrons, o NAD, aqui o NAD e o FAD, que vão carregar esses elétrons para a cadeia respiratória, onde de fato grande parte dos ATPs vão ser produzidos nessa região. E reparem que na cadeia respiratória, que acontece na crista mitocondrial, tem a produção de elétrons. Esses elétrons eles são capturados pelo oxigênio. O oxigênio, entre outras funções que ele possui, ele é receptor final desses radicais livres, desses elétrons. Só que aí, quando a gente pega o excesso de radicais livres que são produzidos, nós temos alguns deles chamados de espécies reativas do metabolismo do oxigênio, que vem basicamente dessa etapa de acepção
final de elétrons, em que nós temos aqui uma molécula de oxigênio, ele consegue até capturar 4 átomos, né? A gente chama de átomos ou espécies de elétrons livres. Isso acaba gerando alguns radicais livres que são chamados de espécies reativas do metabolismo de oxigênio, como por exemplo essa forma reativa de oxigênio. Mas enfim, não é o foco da nossa aula hoje, eu estou explicando só da onde que vem parte desses radicais livres. Isso no nosso metabolismo, e também nós temos uma série de agentes oxidantes que fazem parte da formação desses radicais livres. Então, raios ultravioletas, poluição ambiental, né, na forma de fumaças, né, ou pessoas que utilizam alguma forma mesmo de substâncias químicas, né, ingestão de bebidas alcoólicas, cigarros, etc. O estresse também é uma dos agentes que levam à oxidação, e a gente sabe que os radicais livres eles têm potencial para levar dano no DNA. Isso é algo muito perigoso. É daí que, por exemplo, tem uma grande ligação com a origem de células defeituosas que porventura podem levar ao câncer. Tá bem? Então, quando nós temos uma produção excessiva de radicais livres, seja ele natural, né, decorrente do nosso metabolismo, ou por agentes externos, a gente acaba levando ao que a gente chama de estresse oxidativo, que nada mais é um desbalanceamento na quantidade de radicais livres, e esses excessos de radicais livres podem causar uma série de problemas para o nosso organismo. Só que, falando ainda de radicais livres, né, a gente está falando de uma maneira bem superficial, eles são importantes para o nosso organismo, né? Os radicais livres eles fornecem sinais importantes para o correto funcionamento do coração, do batimento cardíaco. E eles também são indispensáveis na defesa do nosso organismo, tá bom? Então, radicais livres, eles não são ruins. O excesso de radicais livres pode se tornar um problema para o organismo. Então, né, nessa nossa aula, a gente está estudando compostos que combatem esses radicais livres, né? São os compostos antioxidantes, e entre eles nós temos aqui os compostos fenólicos. Por que compostos fenólicos? Porque eles têm na sua composição o anel benzeno, então está aqui um exemplo, né? Um anel benzeno, com grupos hidroxila ligado a ele. Então aqui temos um grupo hidroxila, aqui tem outro grupo hidroxila e tudo mais. Essa é a característica da molécula. Então elas se apresentam com essa estrutura e têm capacidade de complexantes e bloqueadores de radicais livres. Então como que funciona esse sequestro de radicais livres ou a função quelante de compostos fenólicos? Então, por exemplo, eu tenho aqui o exemplo de uma ação sequestradora de radical livre, em que eu tenho aqui a doação de um hidrogênio nesse nitrogênio, que precisa fazer 3 ligações, então ele está instável, e aí esse hidrogênio ele acaba sendo cedido por uma espécie redutora que vai estabilizar essa molécula. Já no caso das atividades quelantes que acontecem com metais, eu tenho um deslocamento dessas moléculas e uma interação, né? Isso aqui são vários radicais livres que interagem bloqueando uma possível ação desse ferro. Então, vejam que ele não está ligado a nenhuma molécula, mas ele está com forças moleculares agindo sobre ele, neutralizando, não deixando que ele cause algum dano no organismo. Muito bem, os compostos fenólicos, de uma maneira geral, eles previnem a oxidação lipídica. Só que a gente precisa ter um cuidado com eles, né? Compostos fenólicos, eles são tóxicos. Né? São poucos nessa categoria de compostos que são permitidos para o uso no alimento, por causa que eles são bem tóxicos. Né? Eles têm ação sobre micro-organismos, têm ação antisséptica, são usados como desinfetantes e, quando ingeridos, podem provocar, por exemplo, queimaduras, dor de garganta, dor abdominal, entre outros, né? Inclusive morte por parada respiratória. Então, os compostos fenólicos, em sua grande maioria, não são permitidos para o uso, né? Alguns poucos são em alimentos, tá bom? Qual que é a influência de compostos fenólicos, né? Nos alimentos em si, eles vão afetar no valor nutricional. Então, como compostos fenólicos eles são antioxidantes,
Eles ajudam a retardar atividades oxidantes e evitar que isso aqui aconteça, né? O envelhecimento, por exemplo, de frutos. Também na qualidade sensorial, muitos compostos fenólicos eles atuam na cor, na textura, naquela sensação de adstringência, que quem já comeu uma banana verde já pôde experimentar aquela sensação de gosto amarrado na boca, isso vem dos taninos. Em altas concentrações, eles acabam fazendo o que a gente chama de escurecimento enzimático. Então, dá essa característica para as frutas, a coloração intensa, e também presente aqui com compostos fenólicos, são característicos em vinhos. Muito bem, onde encontramos ele? Né? Os compostos fenólicos eles são produzidos essencialmente por vegetais, né? E eles são produzidos pelos vegetais porque eles têm funções relacionadas à reprodução desses vegetais, à pigmentação, substância antipatogênica, protegem, principalmente em fases mais jovens da planta, contra organismos nocivos a eles. E eles também são inibidores de condições de estresse ambiental, por exemplo, radiações, períodos de seca ou alagamento, principalmente o contato com radiação que pode produzir antioxidantes nesses vegetais. Muito bem, só que quando a gente compara a quantidade de compostos fenólicos em alimentos naturais, eles são relativamente baixos, em baixas concentrações, em relação àqueles sintéticos, sim, à produção de compostos fenólicos sintéticos. Então, fazendo um paralelo, né, em termos de concentração, nós temos uma quantidade relativamente baixa nos vegetais. Bom, já falei para vocês dos benefícios dos compostos fenólicos, né, a ingestão deles tem atividade antioxidante, e quando a gente pensa, né, na parte de saúde contemporânea, né, para manter o bom funcionamento do organismo, para você ter uma longevidade maior, evitar problemas relacionados ao excesso de radicais livres, há sim a possibilidade da adição de compostos com capacidade antioxidantes, como conservantes ou aditivos, que nós já vimos isso nas aulas anteriores. E a vantagem é que, além de retardar reações químicas, eles também trazem os benefícios para o nosso organismo. Muito bem, agora falando dos antioxidantes, né, a gente está falando de compostos fenólicos que são antioxidantes. Né? Como a gente fala agora de uma maneira mais ampla de antioxidantes, são aqueles que têm capacidade para preservar o alimento, acaba retardando processos de autooxidação e reduzem, por exemplo, a rancidez e descoloração dos alimentos. Isso acontece porque reduz a velocidade de oxidação por inibição dos radicais livres, sem novidade. A gente classifica ou pode classificar os antioxidantes como primários e secundários. Quando a gente fala de primários, o que nós temos? Uma reação da cadeia por meio da doação de elétrons. Então, por exemplo, eu tenho aqui representado um radical livre e aqui eu tenho um antioxidante. Reparem que essa radical livre ele está instável. Isso aqui representa essa bolinha, está faltando um elétron aqui. E o antioxidante ele vai doar um H+, para neutralizar, para esse radical livre não ficar mais reativo. E aí esse antioxidante ele é inerte, ele não vai conseguir reagir, ele não vai atacar nenhuma outra molécula de uma célula em que ele esteja presente, né? E aqui está o grupo dos principais fenóis. Nós temos esses três aqui, o ortocresol, o metacresol, o paracresol, que são utilizados nesse sentido. E nós temos os antioxidantes secundários, que eles acabam retardando a etapa de iniciação da autooxidação. Então, eles podem complexar metais, a gente já viu isso no slide passado, podem remover oxigênio, decompõem hidroperóxidos, que são outras espécies de radicais livres, absorção da radiação ultravioleta e por aí vai. Alguns exemplos: ácido ascórbico, ácido cítrico e eritol. Então, onde encontramos os antioxidantes, né? Se a gente for pensar nos alimentos, em primeiro lugar são as hortaliças, né? São as que nós encontramos a maior quantidade de antioxidantes. Em segundo lugar são as frutas cítricas, limão, laranja, tangerina, inclusive essa coloração acentuada, né, característica da presença de compostos antioxidantes. Nós temos aqui frutas como cereja, uva,
ameixa, maçã e alguns outros cereais, pimentas, brócolis, em geral outros alimentos que estão aqui como exemplo para vocês. Então, quem são os principais antioxidantes naturais que nós conhecemos? Nós temos aqui os flavonoides, né, essa estrutura do flavonoide, ácidos fenólicos, nós temos aqui as antocianinas, temos as vitaminas, principalmente a C e a E, carotenoides e os taninos. Não se preocupem que eu não vou cobrar de vocês, né, não precisa ficar entrando em detalhes na estrutura química deles. Mas o que a gente precisa saber é que os flavonoides, eles não são sintetizados pelos organismos. Eles são os compostos que dão essa coloração característica, avermelhada, alaranjada, um azulado. Né? Se vocês encontrarem frutos, folhas, mesmo até flores, a coloração delas é dada por essas substâncias que são os flavonoides. E a obtenção é pelo consumo, você consome direto, ou frutas in natura, hortaliças, ou na forma de bebidas, né? Suco ou até mesmo vinho. Nós temos aqui outros compostos, chamamos de bioativos, são os beta-carotenos, vitamina C e E, compostos fenólicos em geral, que eles atuam na espécie ativa de oxigênio, aquela que eu mostrei para vocês que são formadas pelo próprio metabolismo do oxigênio, e as espécies reativas de nitrogênio. Né? Bom, eu não vou entrar em detalhes, mas a ação deles é muito parecida. Eles atuam retardando na velocidade de reação contra a oxidação, né? Basicamente doando prótons para neutralizar, para que não deixar essas espécies reativas atuem danificando o sistema biológico. Bom, quando a gente fala da legislação atual, né, como o uso de antioxidantes na alimentação como aditivos, nós temos aqui para a gente, no RDC número 45 da Anvisa, que autoriza substâncias utilizadas como aditivos desde que não infrinjam restrições por classe de alimentos e por quantidade. Então, há um limite e quais são a classe de alimentos autorizados. Nós temos ainda, segundo as boas práticas de fabricação de alimentos, não é permitido o uso de substâncias fenólicas comuns sintéticas. E segundo a 36ª reunião do Códex Alimentários, essas substâncias continuam permitidas em limites variáveis em função de alimento utilizado. Muito bem, como que nós podemos determinar analiticamente os compostos fenólicos? Como que se faz a análise para saber se tem ou não a presença deles nos alimentos? Primeiro, precisa se preparar a matriz, a gente já está acostumado, a gente já viu nos outros métodos que sempre a gente precisa preparar, precisa fazer aquele primeiro processo, tira a umidade, faz a homogeneização do alimento, seca e tudo mais. Depois a gente precisa usar métodos para a extração desses compostos e depois quantificar. É basicamente o que a gente já viu para proteínas, para carboidratos, para outros componentes dos alimentos. Bom, para a gente preparar o alimento, a gente vai depender da natureza, do método de extração empregado, do tamanho da amostra. O tamanho da amostra, se a gente precisa, para que o método consiga detectar uma quantidade mínima, quanto que a gente precisa usar de amostra, o tempo e a condição de estocagem, e a presença ou não de interferentes. O tipo do alimento, ele vai precisar, ou ele vai requerer um tipo de metodologia específica para ele. Bom, então para tratar o alimento em si, a gente pode usar ou ele in natura ou passar por alguns tratamentos. Então está aqui alguns equipamentos que são usados para triturar, para moar, fazer a moagem. Isso aqui a gente já conhece em sala de aula, isso aqui é um moinho, esse aqui pode ser um compressor, esse aqui para aquecimento da amostra, micro-ondas, pode ser por liofilização. Esses métodos aqui são mais relacionados para você tirar a água do alimento sempre. A gente viu isso que sempre a primeira coisa que se faz é tirar a água do alimento para não interferir no resultado final. Depois a gente vai fazer algumas contas para achar a quantidade, mas não agora, por enquanto. Aí depois que prepara-se a amostra, vem para a fase de extração. Geralmente, para fazer a extração de compostos fenólicos, utiliza-se solventes orgânicos, pode ser metanol, etanol, acetona ou uma combinação entre elas. E aí depois os métodos de quantificação,
né? Eu trouxe dois principais, são o método de Foulon-Cicataux e o método de Foulon-Denis. Todos, ou a maioria dos métodos de quantificação, eles são baseados em espectrofotometria. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um método para análise de fenóis envolvendo o seguinte passo a passo. Agora vem a receitinha do bolo. Pesa, por exemplo, 1 grama do alimento, utiliza um Erlenmeyer de 100, adiciona 70 ml, cobre com papel para evitar acidência de luz, para que haja decomposição desses compostos fenólicos. Depois, 24 horas, agita-se, filtra. É aquele passo a passo que a gente vai fazer no laboratório. Depois, a gente precisa fazer uma curva de calibração. Essa aqui, talvez é a parte que demanda mais tempo ou que realmente é mais onerosa. Você precisa preparar, quando a gente fala de curva de calibração, a gente ainda não viu isso na nossa disciplina, até porque a gente precisaria estar no laboratório para fazer isso. A gente precisa preparar concentrações conhecidas de cada uma das amostras para a gente poder utilizar no equipamento. Então vejam só, a coloração nesse sentido aqui, ela vai aumentando, vai ficando mais escura. Nesse sentido aqui, podem ver nessas duas aqui. Isso significa que a concentração, nesse sentido, ela aumenta. Então, eu sei que nessa amostra aqui, nessa fileira, eu tenho uma maior concentração do que nessa aqui. Isso a gente chama de curva de calibração. Então, a gente vai ensinar para o nosso equipamento quanto que tem de concentração de cada um deles. Qual que é o nosso equipamento? É esse aqui, é um espectrofotômetro. O espectrofotômetro, ele tem como característica permitir a passagem de luz, aqui ó, passagem de luz pela nossa amostra, e ela vai detectar quanto de luz vai ser absorvida. Então, por exemplo, vamos supor aqui, esse aqui é o equipamento, dentro do equipamento ele tem uma fonte de luz. Essa fonte de luz, ela passa por um prisma e eu consigo escolher qual que é a minha faixa de luz. Então tá aqui, ó, tem uma faixa de luz, eu consigo escolher qual que é a faixa de luz que eu quero trabalhar. Isso pelo comprimento de onda. Então, mais perto do violeta eu tenho 400, mais próximo do vermelho eu tenho 700, eu tenho as tonalidades intermediárias entre o espectro visível. Então, eu ajusto para o meu equipamento. Então, vamos usar aqui o exemplo que está aqui. Vamos imaginar que isso aqui está mais próximo do azul. O azul ele tem um comprimento de onda aqui próximo a 480. Vamos botar 480 aqui. Então, 480. Na hora que eu programo isso no meu aparelho, aqui, ele vai fazer o seguinte. Esse prisma ele vai fazer a seleção da cor azul para passar dentro desse feixe aqui. E aí o azul, quando passar, o feixe azul passar na minha amostra, aqui, o azul vai ser absorvido pela minha amostra. E aí o aparelho que vai detectar aqui no fundo, ele vai saber quantos por cento foi absorvido do total que passou da nossa entrada, que foi emitido aqui. Então, eu tenho aqui 100% da iluminação que entrou, e aqui eu tenho quantos por cento foram absorvidos no final. E aí, eu consigo fazer uma relação de absorvância. Essa relação absorvância é uma relação de quantidade de luz que foi absorvida quando passou pelo aparelho. E aqui são as minhas concentrações. Então, eu tenho aqui uma concentração e aqui eu tenho absorvância. Reparem que uma relação de concentração e absorvância, ela tem que obedecer o que a gente chama de lei de Beer, que foi um cientista que observou uma relação existente entre a transmissão e a concentração do meio que passa o feixe de luz. Ou seja, toda vez, por exemplo, que eu dobro a minha concentração, a absorvância ela tem que dobrar, né? Talvez isso fique um pouco mais difícil de entender aqui. Na próxima aula a gente vai vou fazer um vídeo só para explicar isso para vocês, a relação da curva de calibração, para a gente fazer exercício de determinação de proteínas, tudo bem? Mas é basicamente assim que funciona a espectrofotometria. Eu ensino para o meu aparelho, eu coloco aqui, eu sei que tem 10 nessa concentração, eu sei que tem 8 nessa coloração, eu sei que tem 6. O meu aparelho não sabe
que tem a concentração que eu estou colocando, mas eu consigo falar para ele, ó, quando eu colocar essa amostra para você, você vai dar um valor, isso aqui ele lê, vamos pôr aqui, por exemplo, 0,3, 0,30, e eu vou falar para ele, quando eu colocar uma amostra que eu não sei o valor dela e ela der 0,30, você vai falar para mim que a concentração dela é 50. E aí esse resultado 50, ele sai aqui no display. É bem interessante e é bem tranquilo de fazer isso aqui. Tudo bem? Então vou terminar a nossa aula de hoje deixando a nossa frase do dia, né? Frase do Claudinei. A caridade é um antioxidante da alma, entalhado no coração humano, o mais nobre dos sentimentos, o amor. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima aula.